né? Mudando de assunto, Alexandre, vamos falar agora um pouco sobre as obras, tá? Tanto nas unidades como no condomínio. Começando pelas obras nas unidades. O que você está recomendando aí aos seus clientes? Até falando sobre isso, a recomendação é que se realmente paralise as obras. É importante explicar o conceito disso, né? A obra nada mais é de que uma pessoa estranha ao condomínio trabalhando ali. Então você não tem ali uma consideração de onde aquela pessoa veio. Então é isso que está tendo problema do nossa pandemia, né? A pessoa veio da onde, ela está carregando o quê, e é por isso que a gente está em momento de isolamento. Então, uma obra que uma pessoa estranha ao condomínio entre no condomínio, trabalhe no condomínio, frequente um lugar onde não é o resíduo, onde ele não está residindo, acaba trazendo risco para o condomínio. Não quer dizer que vai ser contaminado, mas a gente está agora no momento de eliminar risco. A gente falou agora de locais onde as pessoas estão frequentando, como academia, como espaço criança, espaço mulher, e piscina e por aí vai. É a mesma coisa para a obra. Então a intenção é diminuir a frequência de pessoas estranhas ao condomínio ou que estejam em grupos diferentes do condomínio, ali dentro do condomínio, criando algum risco. Então a recomendação é realmente paralisar. A gente tem um pouco assim, alguns síndicos têm um pouco de receio. Ando recebendo algumas ligações de alguns colegas questionando com essa situação e eles, poxa, mas será que o morador... E assim, para todos que a gente pediu essa gentileza de paralisar a obra, porque essa é a nossa solicitação, atendem de pronto. A gente tem que entender que a gente está vivendo um momento cívico, né? A gente está fazendo algo por todos, então essa... Como que você comunica isso? Você vai um a um ou você envia um comunicado geral no condomínio? Aí isso também vai depender um pouco do tamanho do condomínio que você tem. Para alguns condomínios você tem a possibilidade de ir conversar com a unidade. Há outros que têm uma quantidade grande de condomínio, de repente está em implantação, por exemplo, do condomínio, você não tem essa consideração. Então você passa um comunicado e aí tenta passar para que os funcionários façam isso. Sempre é importante a comunicação direta, porque ela traz mais pessoalidade, é uma forma mais fácil de conversar. Mas também, um condomínio que tem 1000 unidades, você não vai conseguir fazer ali, um que está em implantação, fazer um bate-papo com todos. Ô Diego, isso daí acaba também envolvendo, de certa forma, um ar aí jurídico, né? Porque você está orientando o morador a suspender uma obra e a gente sabe que tem moradores de todos os tipos, com certeza vai ter um que não vai entender essa orientação, né? Por incrível que pareça. E qual é a sua recomendação para os síndicos, gestores que estão assistindo a gente, para como fazer essa orientação de uma forma, dentro do possível, e mais segura? O direito de propriedade, as pessoas têm muito, né, de falar isso, olha, dentro da minha casa eu faço o que eu quero, eu estou naquele regramento, o regulamento interno me permite a obra, né, a de tal horário, só que hoje, volto a dizer, dada a exceção, o direito de propriedade, ele não é absoluto. O direito de propriedade, ele também sofre restrições. E é justamente embasado nesta forma, né, porque muitas vezes o síndico ele recebe uma notificação, foi um caso muito clássico agora, o síndico teve que parar realmente esta obra, ele parou a obra e tomou uma notificação, né, dizendo, olha, todos os danos aí que eu tiver por relação a isso, porque meu contrato, eu tenho um contrato de empreita, vai acontecer isso, e baseado nas mesmas premissas que ele invocou, nós respondemos com relação ao direito de propriedade. Então, o seu direito de propriedade, ele sofre limitação. E, ademais, ele está sofrendo limitação hoje, volto a dizer, no nosso começo do nosso bate-papo, é cíclico, né? A gente volta na supremacia do interesse público, sempre vai ser isso. Então, direito de propriedade relativizado sim, neste caso, baseado em tudo isso que a gente está falando aqui. Aí a gente transforma isso em artigos, né? A gente vai buscar ali, beber na fonte, a gente vai implementar toda a questão, a boa técnica jurídica para responder basicamente isso que eu estou dizendo desta forma. Então, e hoje está acontecendo uma outra situação, Júlio, tá, olha que engraçado. Hoje também vindo para cá, porque assim, tá assim, né? A gente tá trocando com o escritório, uma outra conselheira, né? Acabou me contatando dizendo, olha, Diego, agora a gente tá tendo um outro problema, porque assim, as pessoas estão fazendo home office
e as outras pessoas estão trabalhando. Então, a maioria agora que está com home office está com problema de barulho em razão da obra. Claro que o princípio não é esse que a gente está discutindo, mas olha só que, olha o que vai para o colo deles, né? Eu falo, olha o que vai, então ele tem o problema. Aí o condômino fala, não, você tem que proibir. Tudo bem, eu tenho barulho aqui que está me incomodando demais, só que também tem a questão do coronavírus. Então, como que a gente fica? Né? Então, eu volto a dizer, não adianta a gente trazer medidas restritivas, uma série de coisas, com pá e abrir com outras, com escavadeira. Então, isso nunca vai fechar. Isso nunca vai fechar. Então, a gente está com o síndico, pergunto, a situação é de fechamento, é de proibição das obras? Tem o fundamento, Diego? Tenho fundamento para fazer isso. Até de manter os serviços essenciais, né? A gente está no momento de pandemia. Então, o que é essencial? A obra, se ela é essencial para que aquela residência continue funcionando, aí eu acho que também tem que ter um bom senso. O caso muito concreto é que hoje, infelizmente, em razão, não dá para a gente administrar na exceção, né? Eu vejo vocês, o que vocês sofrem. Gente, é muito legal advogar para condomínio, porque a gente sempre tem um dia, eu falo no escritório, não é igual ao outro. E a vitória de um dia num condomínio não significa nada no outro dia. Então, claro que a gente tem que olhar para o caso concreto, mas eu não tenho dúvida que esse critério subjetivo, a pessoa vai falar, olha, a pintura da minha casa é extremamente essencial para mim. Mas e aí, como que e quem vai ser o julgador de tudo isso? Vocês? Então, às vezes é bom criar um gatilho e o caso extraordinário se trate de forma extraordinária. Então, eu vou fazer um exercício então aqui com você, que é o seguinte. Eu sou um morador de um condomínio que você administra e você me passou essa orientação. E eu vou te falar que eu não vou parar, eu vou continuar. Qual que é a sua postura nesse caso? O que você fala e qual que é a sua... Com certeza eu vou ter divulgado amplamente, você não vai ter dúvida disso. Vou ter gravado vídeo, mandado comunicado pela administradora, por todos os canais, né? Mas, obviamente... Eu tô sabendo, mas mesmo assim eu tô batendo no pé ali. Você vai receber uma ligação muito bacana minha te pedindo para atender essa necessidade. Não atendeu, você vai receber uma notificação. Manteve, nós vamos... Aí a gente tem que ir para o excesso. Né? Tem que proibir de fato a entrada. Eu acho que isso é proibir na entrada. Assim, né? Administração e advocacia de resultado. Muitas vezes, né? E, ok, a pessoa que vai ao judiciário e fala que eu estou infringindo o direito dela, porque é muito fácil eu ter que entrar com uma ação, eu ir buscar uma liminar, eu ter que fazer isso. Então a gente inverte, né? Então, ok, você quer ir contra esta, né? Às vezes decisão em colegiado, a maioria do condomínio decide, vamos limitar e você, né? Tome todas as suas atitudes, inclusive se achar na esfera criminal e civil. E nós vamos estar aqui do outro lado, né, para dizer o porquê essas medidas foram tomadas. Então, muitas vezes, a obra ela é barrada na porta. Né, isso é importante, exatamente. Assim, estamos numa questão, nós não estamos orientando isso em outras situações. Não. É especificamente para agora. Nós estamos numa pandemia, o bem maior é a vida, não há outro que supere esse. Proíbe na porta. Não entra. Até porque o judiciário também está tendo limitações para eu ir buscar uma liminar, para eu buscar isso. Então, volto a dizer, temos fundamentos fáticos, jurídicos e biomédicos. Eu acho que isso está suficiente, esse tripé. E aí você ia para a obra, né, Júlio? Porque eu não ia deixar ninguém entrar. Não tem saída. Alexandre, me fala uma coisa. E obras nos condomínios que você administra, então você já tomou uma atitude, já estão suspensas? Essas estão todas suspensas, um pouco também porque a gente não sabia como ia se comportar, porque na quinta-feira, quando a gente começou a perceber a gravidade do problema, a nossa preocupação foi qual seria o comportamento dos moradores. E por conta disso, a gente tirou todas as pessoas que a gente podia tirar de dentro do condomínio. Obras, a gente deixou o mais simples possível dentro da operação. E em cima disso a gente começou a trabalhar uma operação de contenção ali, de um tipo de limpeza, de tipo de atendimento aos moradores até, para tranquilização.
É uma coisa importante que a gente tem que sempre frisar, e o que eu sempre faço com uma propaganda bastante para os moradores é o seguinte: a gente está, na realidade, no começo do nosso problema. O Brasil está no começo do nosso problema. Tudo isso que nós estamos fazendo, isso tudo que vocês estão vendo, que não tem nenhuma pessoa trabalhando no Síndico Net aqui, as pessoas que estão, na realidade, fazendo trabalho de todas essas ações que a gente está conversando aqui, de uma limpeza um pouco mais profunda, estão fazendo algo para que o Brasil não chegue a um ponto como está a Itália, como está chegando a Espanha. Ou pior. Exatamente. Então é importante essa conscientização das pessoas que a gente precisa se unir. Então uma pessoa que de repente tem um problema com uma obra dessa, ela acaba sendo, entre aspas, até mitigada pelos próprios vizinhos em algum momento, né? Que vê que o síndico tem esse problema. Então isso é uma coisa que a gente tem que apostar, que é o bom senso comum das pessoas e tomar essas ações de forma prática e rápida, né? Vamos